Dizem que a história oficial foi escrita por vencedores. Mas e se dois dos personagens femininos mais controversos e fascinantes da espiritualidade estivessem ligados por um segredo que a Igreja jamais permitiria que você soubesse? De um lado, Lilith, a primeira mulher de Adão, símbolo de rebeldia e liberdade sexual. Do outro, Maria Madalena, a discípula mais próxima de Jesus, possivelmente sua parceira e herdeira espiritual. Na tradição gnóstica, há indícios de que essas duas figuras não apenas compartilham a mesma essência, mas representam a união proibida entre o sagrado e o profano, a fusão de forças que poderia libertar a humanidade do domínio espiritual das autoridades terrenas. Muito antes de Maria Madalena surgir nas páginas dos evangelhos, existia outra mulher que habitava o imaginário espiritual da humanidade. Uma figura tão misteriosa e indomável que acabou transformada em demônio pelas tradições posteriores. Seu nome, Lilith. A maioria das pessoas conheceu Lilith através de versões distorcidas. Uma súcubo noturna, uma tentadora perigosa, um espírito que roubava crianças. Mas essa imagem é fruto de séculos de difamação, de uma tentativa sistemática de apagar seu verdadeiro papel, o de primeira mulher de Adão. Nos textos judaicos mais antigos, especialmente no alfabeto de Ben Sira e em tradições rabínicas que antecedem o Talmud, Lilith não nasceu da costela de Adão como Eva. Ela foi moldada do mesmo barro no mesmo instante. Isso significava que, diante do Criador, ambos tinham valor igual. Não havia hierarquia natural entre eles. E foi exatamente aí que começou o conflito. Lilith se recusava a aceitar submissão. As lendas dizem que ela questionava a autoridade de Adão não apenas no cotidiano, mas também no ato sexual, exigindo igualdade. Essa recusa em ficar por baixo tornou-se símbolo de algo muito mais profundo: a negação de qualquer forma de dominação masculina sobre o feminino. A tradição conta que, ao perceber que não poderia viver sob tais imposições, Lilith pronunciou o nome inefável de Deus, um segredo proibido, e voou para fora do Éden. Esse ato tem um peso simbólico enorme. No gnosticismo, conhecer o verdadeiro nome divino é possuir liberdade sobre si mesmo. É romper com as correntes impostas pela autoridade externa. Lilith, portanto, não foi expulsa, ela partiu por escolha. É nesse ponto que começa a transformação de sua imagem. Os anjos enviados para trazê-la de volta, Senói, Sansenói e Semangelof, ofereceram-lhe perdão se ela retornasse à submissão. Ela recusou. Então veio a maldição. Seria chamada de demônio, associada à morte de crianças e à luxúria descontrolada. Essa narrativa, embora usada para amedrontar, esconde uma mensagem perigosa para as instituições patriarcais. Lilith é a primeira rebelde consciente, a que escolheu a liberdade ao invés da obediência. Para os gnósticos, essa história ganha outro sentido. Lilith não é uma tentadora no sentido vulgar. Ela é a Sofia selvagem, a força primordial que se recusa a viver aprisionada no cosmos, criado pelo demiurgo, o falso Deus que governa este mundo material. Sua fuga do Éden é o despertar da consciência, o chamado para buscar algo além da ordem imposta. Curiosamente, a serpente do Gênesis, símbolo do conhecimento, muitas vezes é associada a Lilith. Isso não significa que ela tentou Adão e Eva por maldade, mas que trouxe a eles a possibilidade de conhecer a si mesmos. Para o gnosticismo, essa é a verdadeira redenção, a gnose, o saber que liberta. Esse arquétipo da mulher que não se curva, que domina os mistérios do corpo e do espírito, atravessa culturas. Em textos sumérios, encontramos paralelos na deusa Inanna, Ishtar, senhora da vida e da morte. No folclore mesopotâmico, Lilitu, de onde vem o nome Lilith, era uma figura noturna, associada ao vento e à sexualidade livre. A cada versão, a essência se mantém. O feminino indomado é uma ameaça para qualquer sistema que dependa do controle. Quando conectamos isso com a figura de Maria Madalena, que séculos depois também foi transformada de líder espiritual em prostituta arrependida, percebemos um padrão claro. Mulheres que carregam luz própria e não se encaixam na moldura da submissão são sempre redesenhadas como perigosas, impuras ou indignas. No gnosticismo,
Lilith não é apenas um mito distante. Ela representa o início da jornada espiritual, aquele momento em que a alma percebe que está presa a um sistema que não serve à sua verdadeira natureza e escolhe se libertar, mesmo que isso signifique enfrentar a solidão, a condenação e a incompreensão. O que poucos percebem é que Lilith não desaparece depois de sua fuga. Em textos ocultistas e tradições esotéricas, ela permanece como guardiã das fronteiras do conhecimento, à espera daqueles que têm coragem de atravessar o limiar entre a obediência cega e a liberdade perigosa. E é justamente nesse limiar que mais tarde Maria Madalena surgirá, caminhando na mesma linha de tensão entre a lei e a revelação interior. Assim, conhecer Lilith é compreender a semente da rebeldia sagrada, a centelha que, unida à compaixão e sabedoria de Madalena, formará o núcleo do que o gnosticismo considera o verdadeiro caminho para a libertação. Se Lilith representa a rebeldia primordial, a primeira centelha de liberdade no Éden, Maria Madalena é a chama que sobreviveu aos séculos, protegida por véus de silêncio e deturpações. Entre todas as figuras femininas dos evangelhos, nenhuma foi tão mal interpretada, manipulada e, ao mesmo tempo, tão reverenciada nos círculos gnósticos. Na narrativa oficial, Maria Madalena aparece como uma pecadora arrependida que, tocada pela compaixão de Jesus, abandona a vida de erros e passa a segui-lo. Essa versão, repetida por quase 2000 anos, foi oficializada no século VI, quando o Papa Gregório I a identificou publicamente com a mulher anônima que ungiu os pés de Jesus e, sem base bíblica, a chamou de prostituta. Com isso, a imagem de Madalena foi reduzida a um estereótipo, a pecadora perdoada. Mas os textos gnósticos, encontrados em Nag Hammadi em 1945, revelam outra história. No Evangelho de Maria, Madalena não é uma coadjuvante, mas a discípula que recebeu de Cristo ensinamentos que os outros apóstolos não compreenderam. Enquanto Pedro e os demais discutiam sobre autoridade, Madalena relatava visões espirituais e instruções secretas que Jesus lhe confiara, ensinamentos centrados não no pecado e no arrependimento, mas no despertar da consciência. No gnosticismo, Madalena não é a mulher arrependida, mas a Sofia restaurada, a portadora da gnose. A mesma força que fez Lilith sair do Éden para buscar liberdade é a que leva Madalena a romper com o papel esperado de uma mulher na Palestina do século I. Ela se senta entre os discípulos, dialoga diretamente com o Mestre e, mais do que isso, é reconhecida por ele como aquela que entendeu o seu verdadeiro ensinamento. Esse reconhecimento não passou sem resistência. O próprio Evangelho de Maria mostra um Pedro irritado, questionando: será que ele falou com uma mulher em segredo e não conosco? Esse momento não é apenas um detalhe narrativo, é um retrato fiel da tensão que sempre existiu entre a revelação direta e a estrutura religiosa masculina. Pedro representa a instituição, Madalena, a experiência viva da verdade, e é nesse ponto que a conexão com Lilith se torna evidente. Lilith e Madalena são arquétipos de mulheres que não aceitam a mediação de um poder masculino para se relacionar com o divino. Lilith recusa-se a obedecer a Adão. Madalena não aceita que Pedro ou qualquer outro homem se coloque entre ela e a mensagem de Cristo. Há também um aspecto profundamente simbólico nessa ligação. Lilith foi associada à serpente, ao conhecimento proibido, à terra e ao corpo. Madalena, por sua vez, carrega o arquétipo da união do humano e do divino através do amor e da consciência. Para o gnosticismo, essas duas forças, instinto e compaixão, sombra e luz, precisam ser reconciliadas. Quando isso acontece, surge o verdadeiro hieros gamos, o casamento sagrado que une os opostos e restaura o equilíbrio perdido. Alguns textos apócrifos sugerem que Madalena e Jesus partilhavam um vínculo especial, que ia além da relação mestre-discípulo. O Evangelho de Filipe insinua que Jesus a amava mais do que a todos os discípulos e que frequentemente a beijava. Embora a tradução e a interpretação desse trecho sejam debatidas, no simbolismo gnóstico, o beijo é uma metáfora para a transmissão da gnose, um ato de profunda intimidade espiritual. Nesse sentido, Madalena não é apenas uma seguidora fiel, mas a herdeira oculta do conhecimento secreto de Cristo,
aquela que compreendeu que o reino de Deus não é um lugar distante, mas um estado de consciência que se manifesta quando reconhecemos a divindade dentro de nós. Essa é a mesma essência que Lilith encarnava quando pronunciou o nome inefável e se libertou das regras impostas. O que torna a figura de Madalena ainda mais perigosa para a tradição oficial é que ela une o que para o sistema patriarcal deveria permanecer separado: a força do sagrado feminino e a autoridade espiritual legítima. Ao contrário de Lilith, que ficou relegada ao mito, Madalena caminhou ao lado de Jesus, viveu os eventos centrais da narrativa cristã e foi a primeira testemunha da ressurreição. Essa posição não foi acidental. No gnosticismo, a ressurreição não é apenas um milagre físico, mas o símbolo da vitória da luz sobre as trevas da ignorância. Que Madalena tenha sido a primeira a presenciar esse momento é uma declaração velada. O despertar da humanidade começa no feminino, e só floresce quando esse feminino é reconhecido e honrado. Assim como Lilith guardava a fronteira do Éden, Madalena guarda a fronteira entre o cristianismo institucional e o caminho da gnose. A tradição oficial tentou separá-las, apagando seus vínculos arquetípicos, mas o gnosticismo as vê como irmãs espirituais, duas expressões da mesma força libertadora. Uma abre a porta, a outra conduz o caminho. Se Lilith é a centelha primordial da rebeldia e Maria Madalena é a guardiã do amor consciente, a tradição gnóstica vê nessas duas figuras mais do que personagens históricos ou míticos. Vê forças arquetípicas que, quando unidas, restauram o equilíbrio perdido na alma humana. Para compreender essa união, precisamos lembrar que, para o gnosticismo, o mundo não foi criado por um Deus supremo e bondoso, mas pelo demiurgo, uma entidade inferior que moldou a matéria para aprisionar a centelha divina dentro dos corpos. O objetivo do buscador gnóstico é despertar e retornar à plenitude, pleroma, o estado de unidade com o verdadeiro Deus. Nesse caminho, símbolos e mitos não são apenas histórias, mas mapas para a libertação. Lilith e Madalena representam dois polos desse mapa. Lilith é a força da terra, do corpo, da sexualidade, do instinto, tudo aquilo que o demiurgo tentou demonizar para manter a humanidade sob controle. Madalena é a força do espírito, da compaixão, da consciência desperta, aquilo que, no cristianismo institucional, foi monopolizado por figuras masculinas. A tradição gnóstica entende que o caminho para a libertação não está em negar um desses polos, mas em integrá-los. Essa integração é chamada de hieros gamos, o casamento sagrado entre opostos. O hieros gamos não é apenas uma união sexual, mas a fusão alquímica entre as duas metades da alma, o instinto e a luz, a sombra e o amor, o feminino e o masculino internos. Lilith representa o feminino sombrio, não no sentido de maldade, mas de profundidade, de potência não domesticada. Madalena representa o feminino luminoso, a energia que guia, cura e conduz para o alto. A união dessas duas forças, portanto, cria uma ponte. Lilith liberta o corpo e o desejo das correntes do medo. Madalena conduz essa energia para o serviço da consciência. É como se Lilith acendesse a chama e Madalena a orientasse para iluminar, em vez de consumir. No simbolismo gnóstico, essa fusão também é um ato de desafio ao demiurgo. Ele quer uma humanidade dividida, corpo contra espírito, instinto contra compaixão. Quando Lilith e Madalena se unem, a prisão perde força, porque o buscador já não está fragmentado. Esse conceito de união dos opostos é encontrado em diversos textos gnósticos, ainda que Lilith e Madalena não apareçam juntas explicitamente. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "Quando fizerdes o masculino e o feminino um só, então entrareis no reino." Para os gnósticos, isso não é uma referência literal a gênero, mas à integração das energias complementares que existem dentro de cada ser humano. O curioso é que, tanto na narrativa de Lilith quanto na de Madalena, existe um momento de confronto com a autoridade masculina. Lilith recusa-se a submeter-se a Adão. Madalena resiste à tentativa de Pedro de silenciá-la. Nos dois casos, o arquétipo feminino não pede permissão para se manifestar.
Ele afirma seu espaço. Essa ousadia, quando purificada pelo amor e pela consciência, é a chave da libertação gnóstica. Em algumas linhas esotéricas posteriores, Lilith é vista como a guardiã do portal inferior, a base, a energia criadora, a força vital. Madalena, por sua vez, guarda o portal superior, a coroa, o ponto de contato com o divino. O hieros gamos, entre as duas, simboliza a ativação completa da árvore da vida interior, onde a energia sobe da raiz à coroa em um fluxo contínuo. Há ainda uma camada mística nessa união. Ambas carregam a marca da injustiça histórica. Lilith foi demonizada, Madalena difamada. Quando o buscador reconhece que essas duas figuras são, na verdade, expressões de poder e não de pecado, ele também começa a reconhecer as partes de si mesmo que foram reprimidas ou envergonhadas. E, ao integrar essas partes, ele desperta. Assim, a união simbólica entre Lilith e Maria Madalena, na tradição gnóstica, não é uma fusão física ou literal, mas um casamento espiritual que acontece dentro de cada buscador. É o momento em que a liberdade selvagem encontra o amor consciente, e ambos passam a caminhar juntos. E é justamente por isso que esse simbolismo foi tão combatido, pois um ser humano que reconcilia seus opostos internos torna-se inteiro, e um ser inteiro não é manipulável. A história é escrita pelos vencedores, e a história da fé não é diferente. O cristianismo que conhecemos hoje não surgiu puro, direto das palavras de Jesus, mas foi moldado por séculos de disputas teológicas, interesses políticos e consolidação de poder. Nesse processo, símbolos e figuras que ameaçavam a estrutura hierárquica foram cuidadosamente eliminados, distorcidos ou demonizados. A união simbólica de Lilith e Maria Madalena está no centro dessa operação de silenciamento. Para entender o motivo, é preciso reconhecer o que essa união representa: a libertação total do ser humano, tanto no corpo quanto no espírito, sem necessidade de intermediários religiosos. Lilith ensina que ninguém deve se submeter a um poder que oprime. Madalena mostra que a conexão com o divino pode ser direta, íntima e transformadora. Quando esses dois arquétipos se encontram, nasce uma espiritualidade que dispensa o controle de uma instituição. Para a igreja primitiva, que buscava unificar doutrinas e manter autoridade sobre comunidades espalhadas por todo o Império Romano, essa ideia era explosiva. Um povo que acreditasse não precisar de sacerdotes, rituais obrigatórios ou leis impostas por uma casta clerical seria um povo livre e, portanto, impossível de controlar. A demonização de Lilith foi o primeiro passo. Ela já vinha sendo vilificada na tradição judaica pós-exílica como um espírito perigoso da noite, associado à sexualidade feminina e à morte de crianças. Ao adotar o Antigo Testamento como parte da Bíblia cristã, a nova religião herdou essa visão negativa e a reforçou, enterrando qualquer possibilidade de vê-la como símbolo de liberdade. O caso de Maria Madalena foi mais sutil. Nos evangelhos canônicos, ela já aparece como testemunha da ressurreição e seguidora fiel, mas não é identificada como prostituta. Foi somente no século VI que o Papa Gregório I, em um sermão famoso, fundiu a figura de Madalena com a da mulher anônima que ungiu os pés de Jesus e com Maria de Betânia, transformando-a oficialmente em pecadora arrependida. Essa operação simbólica retirou dela qualquer autoridade espiritual autônoma e a colocou no papel de exemplo moral para as mulheres. Pecou, arrependeu-se, foi perdoada e, portanto, permaneceu sob a autoridade de um mestre-homem. O gnosticismo, que mantinha viva a imagem de Madalena como portadora da gnose e igual em conhecimento aos apóstolos, foi declarado heresia já no século II. Seus textos foram perseguidos, queimados ou escondidos, e apenas ressurgiram no século XX com a descoberta de Nag Hammadi. Neles, vemos um padrão incômodo para a tradição oficial. Madalena é frequentemente a discípula que entende Jesus melhor do que Pedro, símbolo do poder eclesiástico. E aqui está o ponto-chave. Lilith e Madalena juntas ameaçam o próprio alicerce da religião institucionalizada. Lilith diz: não me submeto a regras injustas. Madalena diz: não preciso de mediadores para alcançar Deus. Unindo as duas, a mensagem é clara: ninguém precisa de um sistema para legitimar sua espiritualidade. A censura não foi apenas textual, mas simbólica.
O arquétipo da mulher inteira, que integra instinto e espírito, foi fragmentado. A sexualidade foi empurrada para a sombra e rotulada como pecado. A espiritualidade feminina foi domesticada e condicionada à obediência. O resultado é que, por séculos, as mulheres foram ensinadas a escolher entre ser puras e submissas como Maria, mãe de Jesus, ou pecadoras e perigosas como Lilith, nunca ambas, nunca completas. O gnosticismo insistia que a salvação era o reencontro dessas partes. Um dos ditos atribuídos a Jesus no Evangelho de Tomé é revelador. Quando fizerdes o masculino e o feminino um só, para que o masculino não seja masculino e o feminino não seja feminino, então entrareis no reino. Esse ensinamento é profundamente perigoso para quem precisa manter divisões claras entre o certo e o errado, o permitido e o proibido. Assim, a união simbólica de Lilith e Madalena foi apagada não porque fosse irrelevante, mas porque era poderosa demais. Ela oferecia ao indivíduo a possibilidade de se tornar completo e livre. E um ser completo e livre não é um servo obediente. Hoje, com a redescoberta de textos gnósticos e o resgate de tradições esotéricas, esse arquétipo começa a retornar. E seu retorno assusta pelas mesmas razões que levou à sua censura no passado. Ele promete quebrar as correntes invisíveis que prendem não apenas as mulheres, mas todos aqueles que foram ensinados a dividir a si mesmos para caber no molde imposto. Por séculos, a voz de Lilith ecoou apenas como um sussurro de advertência, e a figura de Maria Madalena sobreviveu envolta em véus de arrependimento. O poder que ambas simbolizavam foi enterrado sob camadas de medo, culpa e distorção. Mas a história não permanece para sempre submersa, especialmente quando carrega uma verdade profunda. E hoje, em meio a um mundo em transformação, o arquétipo dessas duas mulheres começa a emergir novamente. O retorno da força feminina perdida não é apenas um movimento social ou uma reivindicação política, embora se manifeste também nessas formas. É um fenômeno espiritual. Ele não está ligado exclusivamente ao gênero, mas à energia criadora e libertadora que cada ser humano possui e que por muito tempo foi reprimida. Essa energia é o sopro que desperta o indivíduo do entorpecimento coletivo, rompendo as narrativas que o mantêm dividido. Lilith retorna como símbolo da recusa a aceitar as correntes invisíveis. Sua imagem, antes pintada como ameaça, ressurge como convite à autonomia, à coragem de dizer não ao que nega a vida plena. Ela recorda que o corpo não é um fardo a ser punido, mas um templo vivo da experiência espiritual. Sua rebeldia, longe de ser destrutiva, torna-se construtiva quando guiada pela consciência. Maria Madalena, por sua vez, retorna despida do estigma imposto pela tradição. Redescoberta como mestra e confidente de Jesus nos textos gnósticos, ela representa a união entre amor e sabedoria. Sua presença mostra que a verdadeira liderança espiritual não se impõe pelo medo ou pela hierarquia, mas pelo exemplo vivo e pela intimidade com o divino. Madalena não reivindica poder sobre os outros, ela revela o poder que já habita neles. Quando essas duas forças retornam juntas, temos algo ainda mais poderoso: a reintegração do feminino sagrado em sua totalidade. Não mais dividido entre puro e impuro, sagrado e profano, mas inteiro. Esse é o casamento alquímico que o gnosticismo sempre preservou em seus símbolos: a reconciliação da sombra e da luz, do instinto e da devoção. O retorno dessa força, no entanto, não acontece sem resistência. Assim como no passado existem sistemas religiosos, econômicos, culturais, que dependem da fragmentação do indivíduo para se manter. Um ser humano reconciliado com sua energia criadora e sua consciência desperta é menos vulnerável a manipulações, mais capaz de criar sua própria realidade. Isso significa que o retorno de Lilith e Madalena desafia diretamente o status quo. No plano interior, esse retorno é sentido como um chamado. Pessoas ao redor do mundo relatam sonhos, intuições e insights que as levam a questionar crenças antigas, a explorar novas formas de espiritualidade e a reconectar-se com o corpo como parte essencial do caminho espiritual. No plano coletivo,
Vemos o crescimento de movimentos que buscam restaurar o equilíbrio entre o masculino e o feminino, não para inverter a hierarquia, mas para dissolvê-la. O simbolismo dessa reintegração pode ser comparado a um rio que foi represado por séculos e agora começa a romper as barragens. No início, a água jorra em pequenos filetes, mas à medida que mais pessoas despertam para essa energia, o fluxo se torna imparável. Lilith traz a força da nascente bruta e indomada. Madalena, o leito que conduz essa força para que ela irrigue em vez de destruir. Na prática, o retorno da força feminina perdida se manifesta quando alguém recusa o medo como forma de controle, honra o próprio desejo sem culpa e caminha com compaixão mesmo diante do conflito. É uma espiritualidade que não separa a vida cotidiana da busca pelo divino, mas entende que ambos são expressões do mesmo mistério. E talvez seja essa a maior lição que a união simbólica de Lilith e Madalena pode nos oferecer no presente, que a libertação não vem de escolher entre a luz e a sombra, mas de reconhecer que ambas fazem parte da mesma chama. Quando aprendemos a mantê-las unidas, tornamo-nos finalmente inteiros. E como ensinam os gnósticos, o inteiro é o que retorna ao pleroma, à plenitude do ser. O retorno dessa força não é o fim de uma história, mas o reinício de um ciclo interrompido. Lilith e Madalena, arquétipos outrora separados e enfraquecidos, agora se reencontram no coração dos buscadores. E esse reencontro, silencioso para o mundo exterior, é uma revolução interior que cedo ou tarde se refletirá na superfície. Talvez seja por isso que a tradição gnóstica insistia: quando o feminino e o masculino se tornarem um só, então o reino virá. Lilith e Maria Madalena, unidas, representam o que sempre tentaram nos tirar: a liberdade de sermos plenos. Se essa jornada pelo simbolismo de Lilith e Maria Madalena tocou algo dentro de você, é porque essa força também vive aí, esperando para despertar. Conhecer essas histórias é mais do que resgatar o passado, é abrir espaço para um futuro onde cada um de nós possa viver inteiro, livre e conectado com o divino. Se essa mensagem ressoou com você, ajude a espalhá-la. Compartilhe este vídeo com quem também precisa ouvir essas verdades ocultas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos sobre espiritualidade, mistérios e a sabedoria que tentaram apagar da história. A chama já está acesa. Agora é hora de mantê-la viva.